Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui iniciando mais um programa com vocês, falando de Espiritismo, onde nós estamos e estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Desde já nós agradecemos a presença de todos que nos acompanham pelos canais da Sintonia no Bem, no Facebook, no YouTube. E também, se quiserem participar pelo WhatsApp, o número é 99603-1234. Muito obrigado por nos acolher em suas residências. E boa noite, Cláudio. Boa noite, Elmis. Boa noite, Sam. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os que participam conosco desse estudo. Que Jesus possa abrilhantar esse nosso encontro com o seu amor. Isso daí, nosso tema que nós vamos finalizar hoje é os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrado pela unicidade das existências. Vamos finalizar e falaremos um pouquinho também sobre o limite da encarnação e a necessidade da encarnação. Mas para iniciar aqui antes, vamos fazer a nossa oração. Pai amado, derrama sobre todos nós a sua luz, a sua energia. Que esta energia que aqui paira possa se espalhar por todos os cantos, por todos os lares, por todos os lugares, levando a sua mensagem, o seu hálito divino. Que possamos, cada dia mais, desvencilharmos do nosso eu material e começarmos a promover quem verdadeiramente somos, o eu espiritual, pois está na hora, os momentos, os tempos já são chegados, os sinais do Cristo já se fazem em todas as partes, e hoje, com rapidez, que nós possamos acordar e caminhar em direção ao Pai. Que o Mestre Jesus esteja fortalecendo e consolando a todos aqueles que o buscam, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Bom, amigos, e nós vamos, para iniciar o nosso tema de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, acho que é o capítulo 3, né? Capítulo 4, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, estamos falando sobre o processo da reencarnação. Eu vou ler uma mensagem aqui de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, para que a gente possa iniciar o nosso tema e que também possamos, né, sedimentar tudo que nós já falamos aqui. Eu acho que essa mensagem vem falar um pouquinho disso daqui. Então, a natureza respirava perfumes suaves, carreados nos braços dos ventos brados. Pairavam nas mentes e nos corações ansiedades feitas de alegrias e expectativas. João, o discípulo amado, acercou-se de Jesus com serenidade e interrogou: quando dizemos que Deus é nosso Pai amantíssimo, porque é Criador de todas as coisas, devemos entender que todos somos irmãos, mesmo em relação àqueles que se afastam de nós e nos detestam? Sem dúvida, João, confirmou o amigo. Os maus e indiferentes, os perversos e odiosos, também são nossos irmãos, pois se for o contrário, concordaríamos que existia um outro genitor divino. Pertencemos todos à família universal, ligados uns aos outros pela mesma energia que a tudo deu origem, a fim de que o amor se estabeleça entre as criaturas, de conduta e de sentimento tão difíceis. O excelso Pai fez do ser humano também co-criador. Assim contribui ele para o crescimento de cada um, através da união conjugal, da qual surge a família consanguínea
que é a precursora da universal. Graças à união dos indivíduos pelo sangue, surgem as oportunidades da convivência saudável, mediante o exercício da tolerância e da fraternidade. Tal exercício é treinamento para a compreensão dos comportamentos tão diversos que serão enfrentados nos relacionamentos fora do lar. Jesus deixa muito clara a importância da instituição familiar no mundo, mostrando apenas uma de suas 1000 nuances abençoada. O Mestre reforça a dedicação que devemos aplicar no lar. Somos co-criadores e tal deferência nos deve fazer sentir honrados e felizes. Não criamos almas, mas contribuímos para a criação dos novos corpos, que recebem diariamente espíritos que ainda precisam voltar à carne. Assim, dos laços de sangue pela íntima relação que proporcionam, nascem novos amores ou se fortalecem os amores antigos. Dos laços de sangue nasce a oportunidade do reajuste, do perdão, da aceitação. Dos laços de sangue surge uma nova história, o renascer da água e do espírito, a chance de refazer os caminhos. Desta forma, precisamos estar atento à família que nos abraça. Estão ali, muito claros para nós, os maiores objetivos que nos trazem a mais uma encarnação na Terra. Estão ali, nas diferenças e afinidades que nos unem, as provas benditas de que nos farão melhores hoje do que fomos ontem. Estão ali, no coração do pai, da mãe, dos irmãos e dos filhos, a semente da nova era, a semente da era de paz que se estabelece gradualmente no globo terrestre. A paz do mundo virá dos lares, a paz do mundo virá do amor dos pais aos filhos, virá da tolerância e do respeito dos filhos em relação a seus pais, e virá da amizade entre irmãos. A paz no mundo reinará quando houver amor completo nas famílias. Esta mensagem é da redação Momento Espírita, do capítulo 14 do livro A Mensagem do Amor Imortal, pelo Espírito de Amélia Rodrigues. Uma mensagem belíssima, né, que eu acho que ela sedimenta tudo que nós falamos aqui a respeito dos laços de famílias, da importância dos laços de família, e também dessa realidade que é a reencarnação em detrimento da unicidade única da existência, né, Hermes? Sem dúvida, né? Não existiria família se não houvesse a bendita reencarnação, né? De certa forma, ela amedronta alguns, mas é uma bênção do Criador para nos oportunizar a redenção, né? O processo de crescimento, novas experiências. Então, isso tudo soma e enlarguece, né? Cria aí um ambiente amplo de esperança. E é importante para você que está nos ouvindo que os laços de família, quando nós falamos aqui dos laços de família ou da família, não estamos apenas nos referindo a pai, mãe, filhos e filhas. Estamos referindo àqueles que os abraçam, àqueles que vivem sob o mesmo teto. Às vezes tem mães, avós que são pais, né? Tios que são pais, irmãos que são pais. São pessoas que se preocupam. A família é aquele grupo que se preocupa um com o outro. É aquele grupo que deixa, às vezes, de fazer algo para si mesmo, para fazer para aquele outro que está ali, porque percebe uma necessidade momentânea. E há tantos outros também que dizem: eu nunca tive uma família. Talvez não teve a oportunidade de conviver com uma família consanguínea. Mas muitas vezes Deus dá a eles o privilégio de se relacionar com família, pela imagem de um amigo,
pela imagem de um parente que os acolhe, ou de um pai adotivo, ou de uma mãe adotiva. Tudo isso é família. São laços de amor que são criados aqui e se perpetuam pela existência. Sem dúvida, né? E quando você falava, lembrando que as lições nos trazem nesse momento a importância da consanguinidade. Sem dúvida que ela tem uma importância enorme, porque os laços de sangue nos aproxima, né, de uma forma um tanto quanto mais afetuosa, mesmo havendo algumas dissensões, mas ela nos fazem andarmos juntos nos momentos mais difíceis. Mas, voltando um pouquinho, imaginemos que para se formar uma família consanguínea, é preciso de duas pessoas que não é da mesma família consanguínea diretamente, especialmente muito próximos. Mas são atraídos. São atraídos. Então, olha como o Criador, na sua grandeza, nos faz nos encontrarmos para depois a gente trazer para mais perto. Mas e esse encontro de pessoas que não têm a mesma consanguinidade, os mesmos laços? Então fica aí, né, algo para a gente refletir, que a família abrange muito mais do que os laços consanguíneos, porque ela começa antes dos laços consanguíneos, né? Isso, é um compromisso, são espíritos que às vezes se veem, né, em laços às vezes por divergências, por dores, por marcas, e que querem se reabilitar perante a vida e se comprometem de estar encarnados e receber por filhos espíritos. Então é preciso desta união conjugal em primeira instância. E quando diz que nós somos co-criadores, é verdade. Mas nós criamos os corpos, somente os corpos, a vestimenta, o veículo. A criação dos espíritos, ela não é de nossa alçada. É de Deus. A criação dos espíritos é de Deus. Na questão 132, acho que é importante a gente trazer ela aqui, né, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, ou de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É um texto maior, depois vocês leiam em casa, mas é muito importante isso, né? Então... E eu acho que no Evangelho também ele dá uma abordada no tema seguinte. Nós podemos, né, falar dessa importância da encarnação. Então isso valoriza a família, né? Sempre. E é preciso que a gente tenha um olhar, né, como diz Amélia Rodrigues, abraça a família que te acolhe. Olha quem está do seu lado, é uma oportunidade. Talvez hoje nós estamos envolvidos com pequenos, médios ou grandes conflitos. E todos estamos. E todos nós estamos, né, em proporções diferentes, mas é a família que vai dar o sustentáculo para que a alma possa progredir. Esse progresso incessante passa pela família. É de fundamental importância que a gente tenha a família e defenda a família, né? Porque nós vemos hoje, infelizmente, alguns segmentos da sociedade querendo destruir o modelo familiar em que se encontra. Muitos até querendo destruir também o cristianismo, como no passado, pessoas que falam que as religiões são castradoras, são inimidoras, né? Nós ainda comentávamos sobre isso hoje aqui. E Jesus fala dos sinais dos tempos e fala principalmente que muitos serão perseguidos por causa do seu nome, né? Hoje nós vemos isso. Perseguições, no passado tiveram os mártires,
mártires, mas hoje há perseguições aos cristãos. E no Brasil não é diferente. De forma velada, muitas pessoas trabalham, são os chamados anticristos, porque são contra o cristianismo, porque acham que o cristianismo traz, às vezes... É igual o materialismo, quando se separou da ciência. Fala que a religião é o ópio da sociedade, que as pessoas ficam meio que como zumbis, sendo conduzidos por misticismos, né? E, na verdade, a doutrina espírita veio unir a ciência e a religião através da psicologia, de tal forma que jamais a religião vai sair ali do encalço da ciência, e a ciência também jamais vai prescindir da religião em seus momentos, porque há muitas coisas que a ciência jamais conseguirá explicar sem o braço religioso. E mesmo a humanidade, né, em parte querendo desligar ou dizer que Deus não existe, é impossível que nós desliguemos do Criador. Nós podemos tomar, né, alguns atalhos, mas não demora muito, a gente tem que retornar, né? Num prazo muito curto, em atitudes até do próprio dia, a gente se depara ligado, né, a esse amor incomensurável. Né? Nós temos todos a intuição de Deus, né? Isso aqui é nato do ser humano. Nós trazemos em nosso inconsciente, né, quando Jung diz no self, a intuição de Deus. Nós sabemos que existe uma força poderosa que comanda tudo e todos. E também, quando diz no Evangelho que a lei de Deus está na consciência, também é lá que nós intimamente sabemos o que é certo e o que é errado. Que às vezes pessoas até que dizem eu não creio, mas a consciência fala o contrário, instiga-o a fazer boas ações. Isto é conhecimento passado, isto é ter Deus na consciência, ter as leis de Deus na consciência. O que é a lei? A ética e a moral, a retidão de caráter. E duvidar é saudável, né? Então não tem problema que você duvide de Deus. Duvidar é necessário. As perguntas é que movem. É porque quer saber alguma coisa, né? São as perguntas que movem o mundo, não as respostas, né? Então, aqui continuando a nossa leitura, com a reencarnação em detrimento da unicidade da existência, é o progresso que é a sua consequência. Todos os que se amaram reencontram-se na terra e no espaço, e gravitam juntos para chegarem a Deus. Se há os que falham no caminho, retardam seu avanço e sua felicidade, mas a esperança não está toda perdida. Ajudados, encorajados e sustentados pelos que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão emperrados, e com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre encarnados e desencarnados. Daí o estreitamento dos laços de afeto. Então nós vemos isso, e também o Humberto de Campos traz no seu livro, acho que é Contos e Apócrifos, onde ele fala de Judas, né, da figura de Judas, o discípulo de Cristo, que de certa forma o traiu, né, e depois, não aguentando o peso da consciência, tira sua vida através do enforcamento. E conta Humberto de Campos que Jesus, estando já desencarnando lá no Calvário, na sua crucificação, eis que escureceu o céu e multidões de anjos estavam, e espíritos por todas as partes, e um anjo desceu rapidamente, foi até o Cristo em espírito, e Cristo sussurra algo em seus ouvidos, e era exatamente para que ele fosse e socorresse Judas, né? Então Jesus não deixa ninguém para trás. Ele diz que nas suas parábolas e nas suas alegorias, que usavam sempre figuras do cotidiano, ele dizia que ele era o bom pastor que dava a vida pelas suas ovelhas, e que pastor ficaria tranquilo se uma de suas ovelhas estivesse perdida. Ele deixaria o rebanho e ia lá buscá-la
para colocá-la, para que tivesse um só rebanho e um só pastor. Então, jamais, mesmo aqueles que erraram, vão ser colocados em uma crucificação, em um sofrimento atroz, pertinente para toda a existência. Isso faz parte dos mitos, Elmi. No passado, os mitos da mitologia grega, né, nós já trazemos isso, e também o céu e o inferno faz parte dos mitos que nós carregamos intimamente em nosso inconsciente, né? O inferno de Sífiso, né? Onde lá os gregos, onde as penas eram... O homem rolava uma pedra até o topo da montanha, quando chegava lá, a pedra caía lá para o início, e ele voltava e rolava de novo num gesto eterno. Isso era o inferno para eles. Outros giravam naquela roda, ora estava ali, de vez em quando ia no fogo e se queimava, ficava girando. Outros iam para o Tártaro, né? Outros precisavam, e aí tem a história que colocavam uma moeda na boca dos que morriam na época, para que elas pudessem atravessar com o barqueiro, né, o Vale da Morte, porque senão... Então, pagar sua travessia. Pagar sua travessia. São todos mitos do nosso inconsciente, trazemos isso. No afã de explicar Deus, os nossos ancestrais traziam as histórias, os mitos, para justificar e para, às vezes, disciplinar um povo, o que era certo, o que era errado, o que era a recompensa, o que era a pena, né? Só que hoje nós sabemos, através da luz da doutrina espírita e da reencarnação, que as penas são nada mais do que as consequências de nossas escolhas equivocadas, mas que poderemos voltar e nos redimir. Não é uma benção? É magnífico, né? Não compensa ficar errando, né? É verdade, porque seria triste, né, a gente pensasse. E eu penso assim, no mundo agora, onde a criatura humana anda sofrendo de ansiedade, pensa se eu já estivesse chegando na velhice e começasse a dúvida, meu Deus, e agora? Eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Será que eu tenho bônus suficiente para ir para o céu? Ou eu irei para o inferno? Aí eu começo a remontar a minha existência, começo a lembrar de alguns erros, de alguma dureza do coração, e penso, meu Deus, será que eu vou para o inferno? Pensa, a ansiedade ia matar a pessoa antes da hora. Antes de morrer. As pessoas iam morrer antes da hora. Então a reencarnação veio para ser um bálsamo sobre todos nós. Em resumo, há aqui 4 itens que nós podemos também trazer como comparativos, né? 4 alternativas apresentam-se ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Isso para que o Espiritismo tenta levar as pessoas a uma racionalização, ao entendimento. Então, no primeiro, seria o nada, segundo a doutrina materialista. A vida é só isso daqui mesmo, morreu, acabou, não tem nada. A segunda seria a absorção do todo universal, segundo a doutrina panteísta, que nós nascemos de um todo, somos uma porção do todo universal, que seria Deus, vimos, vivemos, e ao morrer voltamos para essa massa, esse todo universal. Perde a individualidade, né? Perde a individualidade. A consciência. Perde a consciência e, de certa forma, nós ficaremos numa consciência coletiva, né? Então, isso é a segunda opção. A terceira, a individualidade com a fixação definitiva do destino, segundo a doutrina da Igreja. Ou seja, seremos indivíduos, mas teríamos as penas ou os gozos, ou eternamente no céu, felizes para sempre, como o final de um bom romance, ou no inferno, queimando e sofrendo para sempre. E aí precisava de uma coisa, né? Para essas duas questões, a gente precisava de ter aqui uma medida para saber qual que é o tamanho dos delitos que me faz ir para o inferno, né? Teríamos que ter uma medida, né? Porque olhando assim de forma generalizada, vai todo mundo para o inferno. Nós vemos que a maldade ainda impera, né? E no quarto item, né, a individualidade como progressão infinita, segundo a doutrina espírita. Segundo os 2 primeiros, laços de família são rompidos após a morte. Primeiro, porque o nada
eu vou encontrar nada, aqueles que me precederam também serão nada, minha família será nada, mãe, morreu, pai, acabou, morreu, né? acabou, né? Então os laços seriam totalmente rompidos. O segundo também seriam rompidos, porque nós voltaríamos a um todo e nós perderíamos também a nossa individualidade, sem individualidade, né? Sem a identificação. E não haveria assim nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira opção, que é a da igreja, há chance de se rever, desde que esteja no mesmo meio. Ou seja, se os filhos e os pais foram todos para o céu, lá talvez poderiam se encontrar. Ou se forem todos para o inferno. Então, é a única forma de rever nos laços de família, que também fica vago e foge da justiça divina, do amor por excelência do Pai, do qual nós falamos tanto, né? E com a terceira e com a quarta, né? Uhum. Com a pluralidade. Com a pluralidade da existência, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza da continuidade da relação entre os que se amaram. E é isso que se constitui a verdadeira família. Então, a reencarnação explica, sim, a palavra de Deus, que somos todos filhos de um mesmo Pai, que somos parte da família universal. A reencarnação, ela vem aqui e dá uma clareza naquela palavra de Jesus no templo, quando fala quem é meu pai, quem são meus irmãos, quando mostra ali os seus laços consanguíneos. Aí ele responde, meu pai e meus irmãos são todos aqueles que seguem os ensinamentos do meu pai. Ou seja, todos que vibram em uma energia positiva, boa, eles se encontram, se confraternizam, sejam encarnados, sejam desencarnados. E, assim, fazendo uma análise tanto quanto racional, as duas primeiras situações, né, do materialismo e do panteísmo, né, elas, e muitos vai dizer assim, mas eu não acredito na reencarnação porque o que nos garante o nosso reencontro? O que nos garante que a gente está no mesmo patamar vibracional? Mas aí a gente devolve uma pergunta para nós mesmos dizendo, mas e o materialismo que não tem nada para depois? Então morreu-se a família. Né? Para quem fala que a pluralidade das existências, a reencarnação, não é condizente com a união da família, então o materialismo é um pouco pior, morreu, acabou, né? O panteísmo, você deixa de existir, né? Você passa a ser um todo, um ser coletivo. Então você não vai saber quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é sua família. Bom, nós temos ainda a terceira opção, que também estará no inferno e as outras estarão a caminho do céu, do paraíso. Então também continuou num problema sem equação, não tem jeito de resolver. Finalizando esse capítulo dos laços de famílias, realmente a encarnação, a reencarnação, ela faz com que os laços de família sejam eternizados, né? Os pais sempre encontrarão seus filhos, os filhos sempre encontrarão seus pais. Não necessariamente é importante dizer que no plano espiritual, tantas vezes, e depois vai parar e para onde você vai? Como que funciona isso, Elmas? Olha, não há limites para reencarnarmos. Se houvesse um limite, provavelmente nós não alcançaríamos o fim, o objetivo, né? Então, há uma lei determinante, né? Nós estamos isso, né? Acho que é meio que unânime naqueles que são cristãos. Então, para chegarmos até ele, nós precisamos de galgar experiências, nós precisamos de conquistar as virtudes que o Criador nos dá condições para que a gente possa nos depurarmos. Então, não há limites, nós vamos esforçarmos. Mas o bacana é que não precisamos de nos preocupar nesse sentido, quantas terei. Então vai olhando para você e vai se lapidando nesta reencarnação que nós nos encontramos. Isso tem uma importância tão grande
que na sua vida ou na nossa vida comum, na escolaridade convencional, nos ensinos, para que chegamos a um grau superior, a ter uma formação, né? Nós precisamos de começar na infância e ir passando por experiências, por sala de aula, por etapas. Bom, quantas etapas você gastará? Dependerá de mim. Uns vai gastar um tanto X, outros entendermos isso, né? Então, não há limites. Então, quanto mais trabalharmos na atual encarnação, melhor cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Em alguns mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, sujeito a menos vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano, quase fluídico. De grau em grau, desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o perispírito, conforme o mundo sobre o qual o espírito é chamado a viver. Toma um envoltório apropriado à natureza deste mundo. Então, olha que interessante. Nós não temos limites da encarnação, mas também nós não temos que reencarnar somente na Terra. Justamente. À medida que vamos evoluindo, a nossa matéria corporal vai também se sutilizando, mais leve, né? Vai se sutilizando. Essa é a finalidade. Porque nós, espíritas, sabemos que temos um corpo fluídico que envolve ainda o espírito, uma outra camada, que nos permite estar no mundo espiritual. É o perispírito, né? Muitos que não praticam a doutrina ou não conhecem, não sabem da existência do perispírito, que é o corpo que envolve o espírito sutil, mas que é a ligação dele com o material. Então, à medida que vamos reencarnando, nos melhorando, vamos sutilizando o nosso corpo físico até nos confundir com o perispírito. Mas ainda é uma reencarnação em mundos melhores, né? Melhores. De forma diferente, vai estar sujeito à atmosfera, aos fluidos desse novo planeta, mas terá que ter um corpo fluídico também para que possa vestir o espírito. E reencarnar é um processo bom, é uma experiência boa. Porém, a gente precisa de fazer algumas observações. É difícil, né? Aí vai dizer das vicissitudes, né, das dificuldades e o quanto, né, ninguém passa por uma existência sem, né, o peso do corpo. Então o corpo adoece, né? O corpo apresenta limitações. Então, e nós não precisamos, né, assim na íntegra dessa limitação. Nós necessitamos dela agora, porque nós precisamos de progredir, nós precisamos de carregar esse fardo para aprendermos. Mas chegaremos ao ponto, vamos dar exemplo de Jesus, que encarnou sim na Terra, né? Mas para cumprir uma missão. E olha o quanto que aquela matéria foi difícil para ele, né? O quanto ela lhe causou um peso. Mas ele não precisa mais de reencarnar. Ou seja, chegaremos ao ponto da nossa naturalidade de espíritos. Vivenciamos no universo. Daí a forma de se dizer que ele era o cordeiro do mundo, né? Então, até o caso da morte dele, da doação do seu corpo em função do mundo, para que pudesse observar como se vive no mundo praticando o amor sem violência, ele se colocava: eu sou o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, né? Ele fala, o Cordeiro se imolou para o bem da humanidade. Então, mas ainda assim, sem necessidade reencarnatória, né? Ele reencarnou por missão, né? Mas tem uma pergunta que sempre as pessoas, quando nós vamos falar de reencarnação, eles nos fazem. Eu vou fazer ela agora para a gente conversar sobre isso também. Qual o objetivo das encarnações curtas de crianças que morrem em tenra idade? Seria um castigo para elas ou um castigo para os pais? Nenhuma coisa, nem outra, né? Como tudo é um processo de evolução, como sempre a misericórdia divina
né, abranda a lei, então todas as experiências têm um fim útil de ser, né? E aí isso se perde, né, numa imensidade de suposições que podem acontecer dessas reencarnações curtas, mas elas podem ser por não ter terminado uma tarefa e necessitam dela, né? Precisa também de algumas situações para que aquele espírito, né, venha para dar uma nova ênfase, um novo ênfase num corpo, se preparando para uma reencarnação mais duradoura. Ou seja, na grande maioria, são situações de débitos de outrora que nós cometemos, né? Como o suicídio, dentre tantos outros erros. Algumas vezes complementares. Complementares, né? Justamente, né? Então, isso ocorre frequentemente. Agora, quando diz assim, então isso é para o espírito, sempre é. Ninguém reencarna para que o outro possa pagar os pecados nesse sentido, né? Ninguém repara o erro do outro, mas como estamos interligados uns aos outros, então nós somos co-devedores, né? Como também somos copartícipes desse projeto de crescimento. Então não dá para tirar o pai mais a mãe, né, da obrigação de educar o seu filho, de contribuir para aquela reencarnação num período curtíssimo, mesmo que eles não saibam, mas dedicam todo o amor àquele espírito que chega e vai embora rapidamente. E com isso todos nós aprendemos. Então, de forma geral, a lição é para todos, mas a reparação, ela é individual. Individual. É interessante esse caso porque, na verdade, quando há um desencarne assim prematuro, vamos dizer assim, na pré-adolescência, vamos dizer, o sofrimento maior costuma ser dos pais, né? De perder um filho, porque o natural, a sequência natural são os pais. É o amor que toca, né? E muitas vezes também, como você diz, é uma lição para todos. De que forma? Ocorre que, às vezes, pais negligenciaram os filhos em uma outra existência, né? Então, nessa, eles experimentam a sensação também. Quando o filho parte, eles vão sentir aquela dor causada. É por isso que Jesus falava assim, que para a gente colocar no lugar do outro, né? Fazer ao outro que gostaríamos que fizesse a nós. Porque, de certa forma, existe a lei do retorno, não por pena, mas existe uma lei natural que nos leva a sentir as dores com a finalidade educativa. Então, a reencarnação nos dá também essa oportunidade grandiosa deste entendimento que a unicidade da existência não teria condições de explicar, né? Justamente, como você falou, sempre, né? Numa condição, digamos assim, de uma existência difícil, aonde as dores, a doença, né, a enfermidade, às vezes pega aquele ente querido, ele sofre, mas normalmente os pais sofrem mais. Na perca, né, ou no desencarne de um filho, os pais sempre sofrem. Ou seja, aquele que parte, aqueles que aqui ficamos, então carregamos conosco esse peso da perca, embora temporária, mas isso nos marca, né? Então, tudo isso nos ensina. É uma ferramenta didática para revermos os nossos conceitos e para ampliarmos o nosso olhar em favor de outros que sofrem. Isso tem, assim, isso é fundamental. E às vezes a gente perde um ente querido e a gente fica numa redoma visando só aquela situação. E às vezes blasfemando contra Deus. E você tem outros entes queridos em torno que você deixa até de dar atenção. Então vem te chamar a atenção que você não pode focar somente numa situação. Você precisa de ampliar para também amar os lá de fora. E numa questão, como estamos falando de reencarnação, onde fala também das mortes prematuras, não há como também nós não falarmos de espíritos que têm a oportunidade de reencarnar
e que são-lhe tirado bruscamente esta oportunidade, que estamos falando aqui do aborto. E o aborto tem alguma consequência espiritual? Quais seriam essas consequências? Olha, as consequências são duríssimas, não por parte de um poder, né, que vem e pune, mas pela própria consciência daquele que o praticou, ou daqueles. Normalmente, não há um aborto causado por uma única só pessoa. Sempre tem alguém em torno que a estimula ou que realiza o processo. Ela não faz sozinha, é muito difícil, né? É óbvio que às vezes nos primeiros dias, né, tem algumas medicações, mas tem alguém por trás o induzindo. E aquele que fabricou o medicamento? Então há uma cumplicidade, não de um só. Bom, mas aí quais são as consequências? É de estar de lá, vamos adiantar o processo um pouquinho, depois a gente volta no decorrer. Até às vezes você pode falar depois nesse decorrer desses dias que você ainda permanece na terra sofrendo as consequências, né? Embora tenhamos o entendimento que essas consequências não é uma punição, né? Isso já fica bem claro. Mas são consequências naturais que vai te dar oportunidade de crescimento. Mas pós-desencarne, há algumas situações. Você pode se deparar com alguém que foi muito caro seu numa outra existência. E você lembrar o seguinte: eu tirei a oportunidade desse ente querido retornar pelas vias do meu corpo. Então, deixei que isso escapasse. Pedi tanto a Deus que eu pudesse estar novamente com o meu filho. E numa oportunidade dessa, eu joguei fora pela vaidade do mundo ou por outras situações que fui envolvida, né? Obviamente, há situações que a culpa sempre existe nesse aspecto, mas há situações que a pessoa às vezes é enganada, é induzida por forças exteriores, né? Que essas consequências são menores no aspecto depois de lidar com a própria consciência. E vale lembrar também que o espírito que é lhe tirado a oportunidade de reencarnar, muitas vezes ele não recebe bem essa notícia, né? Não recebe. Ele sente as dores, todas as dores do ato, e se o coração aborto, não for bom, o sofrimento de quando o seu corpinho é assassinado, ele sente todas as dores. Essas marcas passam a marcar também a sua mente. E esse espírito, alguns, não é via de regra, né? Alguns espíritos compreendem, lamentam pela queda da mãe que recusou a sua vida, né? Recebê-lo. Mas outros há que se enfurecem, que se revoltam e que passam a ser até perseguidores da mãe depois, né? Então, as consequências do aborto, a gente percebe que são muitas. Elas são na vida atual e na vida futura. Na vida atual, na vida espiritual e na possível reencarnação. Ou né? Reencarnações. Nas reencarnações vindouras, eles terão as consequências desse ato. Como? Depende de como se foi praticado, de como foi a recusa e também dos vínculos que esses espíritos têm uns com os outros, né? Mas terão consequências sim. Então, o aborto sempre é algo que não deve ser praticado. Pratique a lei do amor e lembre-se que esse espírito que vai encarnar, quando ele é colocado no corpo de uma mamãezinha, não é um espírito qualquer. É um espírito que tem vínculo com aquela mãe e com aquele pai. Independente de como foi o caso. A espiritualidade se utiliza de um corpo que estará à disposição. Quando o corpo está à disposição, eles encaminham um espírito que tem necessidades com aqueles que vão acolhê-lo. Então, as consequências são sempre danosas e é preciso pensar não bem. Existe, né, nenhuma reencarnação sem uma programação. Sempre há uma coordenação superior envolvendo, mesmo aqueles filhos, né, dos delitos do estupro. Exatamente. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas.
eterizes. Eu queria só fazer um adendozinho antes disso. Nas consequências, né, durante o período reencarnatório ou durante a existência, então as consequências vêm nas questões emocionais, né? Isso causa, né, depressão, tristezas, desânimo pela vida, né, insatisfação, medo de depois tentar uma nova gravidez, depois de amadurecida, né, de amadurecidos. Mas, diante dessas consequências, aparece a oportunidade da reparação. Então não fique, né, aqueles que porventura já cometeram, então não fique lastimando ou vivenciando somente aquele período. Siga adiante, ou seja, vai cuidar dos filhos daqueles que foram abandonados, né? Vai cuidar daquelas mães gestantes que talvez está com esse pensamento imaturo, né? Porque isso é imaturidade. Então há uma forma grandiosa de você poder contribuir para amenizar todo esse peso que derrama sobre você. Não se envergonhe, mas se responsabilize em contribuir para que outras não façam a mesma coisa. Elmes, e quanto à encarnação, aqui encerrando este capítulo, sobre as necessidades da reencarnação. Os espíritos que vão reencarnar, é por punição apenas os espíritos culpados é que reencarnam? Ou não? Ou temos também espíritos que podem estar contribuindo? Se nós lermos a questão 132, né, por completo, nós vamos perceber que a lei é para todos os espíritos, né? Então, isso tira já de pronto e definitivamente, encarnar e reencarnar não é punição. Não é. É uma necessidade do espírito. É uma necessidade para que possamos chegar à perfeição. Somente em contato com a matéria, somente no contato do exercício da prática é que nós conseguimos absorver, né, o entendimento ou os desígnios de Deus, melhor dizendo. Eu vou ler só um pedacinho aqui para a gente ilustrar, então, essa fala sua aqui. É necessário a passagem dos espíritos pela vida corporal para que possam cumprir, com o auxílio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É também necessária por eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda no desenvolvimento da inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve agir igualmente com todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe em sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão de seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo transpõem rápida e menos penosamente os primeiros graus de iniciação e gozam mais cedo do fruto de seus trabalhos. Aqueles que, ao contrário, que fazem um mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu progresso. Por obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar, e aí que a reencarnação se torna seu castigo. Então aqui, quando fala que não há privilégio, é bom a gente ressaltar que Jesus também passou pelas fieiras da reencarnação, né? Algumas pessoas não gostam que a gente fala isso. Fala, não, Jesus, ele é o filho dileto de Deus Pai. E, na verdade, todos nós passamos pelas fieiras da reencarnação. Jesus também passou. Ninguém tem privilégio, ninguém tem. Todo mundo tem. Só que é importante ressaltar que quando a Terra se formou, Cristo já era Cristo. Então, o seu processo se deu há bilhões e milhões de anos antes da Terra, né? Não sabemos precisar quanto tempo, mas passou sim pelas fieiras. Para a Terra, ele é um espírito de luz, o maior espírito que aqui já esteve.
Aqui ele encarnou, né? Ele não reencarnou porque ele ajudou a construir a terra. Exato. Ele já era um espírito puro. Eu achei interessante aí que isso reforça quando diz assim, que se o espírito cumprir as leis de Deus, então as suas reencarnações serão menores, né? Ou seja, ele vai alcançar, né, o projeto divino mais rápido. Então isso já diz tudo, que nós não somos corpos. Nós somos espíritos. Aí vai dizer que são reencarnações, são transitórias, para que nós aprendemos e para que nós possamos depurar a nossa inteligência, né? Para chegarmos a essa condição de não precisarmos, né, de estarmos vestindo de um corpo para esse trabalho que é bom, mas ele tem, né, as suas durezas. Exato. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. E é importante ressaltar para todos aqueles que participam conosco, que nós agradecemos, ou que podem ver depois esse conteúdo que ficará à disposição, né, no YouTube, né, que falamos aqui de reencarnação, do planejamento reencarnatório dos laços de família, e é importante porque algumas vezes foi citado também esta programação e o nome erraticidade. Então, só para frisar que erraticidade é o estado em que o espírito se encontra enquanto está no mundo espiritual. Neste momento chamado erraticidade, que deu-se o nome pelo espiritismo, mas é um momento em que ele está no mundo espiritual, não está no céu, não está ao lado de Deus, está apenas numa atmosfera próxima à Terra, ele consegue fazer os seus planejamentos através da sua história, ele tem acesso à sua história, a seu currículo de vida, né, as suas lutas, e aí ele escolhe a melhor forma de estar no mundo, com a melhor forma de aproveitar essa estadia para o seu engrandecimento. Então nós vivemos assim, por isso que Jesus fala que ele veio para que nós tenhamos vida e teremos vida em abundância, porque não existe morte. Temos vida enquanto encarnados e vida enquanto desencarnados, e é um processo cá e lá. A morte não existe verdadeiramente. Muito bem. Muitos às vezes podem perguntar, mas o espírito então não pode evoluir no plano espiritual? Por que ele tem que encarnar e reencarnar? A resposta é simples, poderia sim evoluir sem reencarnar, sem encarnar e sem reencarnar, mas é da vontade de Deus, é da lei. Então ele preferiu, né, que na sua criação o ser inteligente teria que passar por essas fieiras da experiência. E só aqui nós temos os contatos com os instintos primitivos que podem se manifestar para serem depurados, né? No plano espiritual, naturalmente, estaremos com aqueles que nos são caros. Então, eles não vão se manifestar. Os desejos. Não deixamos de aprender no plano espiritual, mas a prática é aqui. Exatamente. Como diz o outro, lá nós aprendemos a teoria. Aqui nós vimos para o campo de batalha. Que põe uma viseira e vai embora. Bom, meus amigos, nós encerramos mais um programa falando de Espiritismo. Agradecemos a todos pela presença, por estar conosco, nos assistindo. Esperamos que o Evangelho do Cristo possa ter espaço na sua casa, na sua prateleira, e que possa ter principalmente um espaço no seu coração e na sua mente. Jamais deixe o Evangelho do Cristo de lado. Utilize-o, porque é através desse Evangelho é que nós alcançaremos dias melhores. Então, muito obrigado a todos vocês. Que Deus nos ilumine. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Elmes, e faça as suas considerações. É importante, né, como o Sam disse, né, a gente permitir que o Evangelho possa eclodir dos nossos corações, né, porque somente através dos ensinamentos de Jesus é que nós vamos conseguir nos libertarmos de todas as amarras que o mundo nos oferece. E nos libertando, a paz será instalada definitivamente em todo o globo terrestre. E temos a certeza que é a vontade de todos, sem exceção.
Então, aqueles que estamos mais próximos, que façamos a nossa parte, para que a humanidade se apazigue os seus corações. E para encerrar, nós dizemos obrigado, Divino Mestre Jesus, Senhor, nosso médico, aquele que cuida de nós todos os momentos. Ampare, Senhor, aqueles que mais sofrem. Acolhe, Senhor, aqueles que pedem o seu auxílio em desespero. Socorre, Senhor, aqueles que estão em aflição, aqueles que perderam o sentido de viver, aqueles que outrora cometeram tantos erros que não conseguem se perdoar. Ó Divino Mestre Jesus, abrace a todos aqueles que expoliam, aqueles que tentam desviar os outros do caminho. Segura em nossas mãos para que possamos encontrar a estrada que nos leva ao sol da vida. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por todos os nossos irmãos e irmãs que estão estudando conosco. Obrigado, Senhor, por nós aqui nesse ambiente, porque cada um tem a sua parte a doar e aprendemos juntos com o teu amor. Em teu nome, Senhor, encerramos agora o nosso estudo. Que assim seja.